Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnico em Informática, disciplina de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2. A gente vai trabalhar nessa aula a ideia de estrutura de decisão. O que são programas de estrutura de decisão? São programas que vai ter uma entrada de dados, em cima dessa entrada de dados você vai ter uma pergunta, tá? E essa pergunta vai te direcionar para um caminho verdadeiro e para um caminho falso. Você sempre vai ter uma pergunta com um caminho verdadeiro e um caminho falso. A gente tem também estrutura de decisão composta, que nessa aula nós não vamos abordar. É quando a gente tem 3 condições, 4 condições, 5 condições, tá? O que tem que ficar claro para vocês, o conceito é sempre o mesmo. O que muda? O que muda é que eu sempre faço uma... Isso vocês não esqueçam. Eu sempre faço uma pergunta a menos que o número de resposta. Então, se eu tenho 2 possibilidades, eu faço uma pergunta só. Tem 2 pessoas na minha frente. Eu sei que uma das 2 chama Mauro. Eu falo para a primeira, você é o Mauro? Se ele falar que não, eu já sei que é a segunda, eu não preciso perguntar. Se eu tivesse 3 pessoas, eu soubesse que com certeza uma das 3 é o Mauro, eu pergunto para a primeira, você é o Mauro? Ele fala não. Eu ainda tenho mais 2 pessoas, eu pergunto mais uma vez, você é o Mauro? E a pessoa fala não. Eu não preciso perguntar para o terceiro, eu já sei que ele é o Mauro. Tá ok? Muito bem. Eu separei para a gente trabalhar nessa aula 3 exemplos, tá ok? Esses 3 exemplos eles são bem parecidos e a gente vai trabalhar alguns... Ele muda algum conceito de um para outro que eu até trouxe de propósito para mostrar para vocês, tá? O primeiro exercício é o clássico de quando se aprende estrutura de decisão. É o usuário digitar a idade dele e eu vou mostrar se ele é maior de idade ou menor de idade. A gente pode dar vários exemplos que contemplam isso aqui. Por exemplo, eu tenho um e-commerce e eu só quero liberar a venda para um usuário que seja maior de idade. Concordam comigo que eu tenho que fazer essa pergunta? É a mesma coisa. Na verdade, estrutura de decisão ela está em tudo. Quando eu vou logar no Facebook, né? Vamos lá, Facebook, todo mundo gosta, eu vou logar no Facebook. Então, quando que eu vou logar no Facebook? Se o meu usuário e a minha senha estão certos. Ó, sempre que entrar a palavra se, isso é uma estrutura de decisão. Vocês vão perceber que o comando principal é o comando if. O que é if em inglês? Se. Né? Na verdade, a gente tem o if e o else. Né? O if é se e o else é se não. É o famoso se não. Tá? Então, eu poderia aqui ficar dando N exemplos. Né? Eu trouxe 3 para contemplar bem. Mas a gente tem vários exemplos, até mesmo na vida real. Né? Quem nunca disse, ai, se o juiz não tivesse dado aquele pênalti, né? Ai, se o juiz tivesse dado aquele pênalti. Por exemplo, o Palmeiras teria sido bicampeão da Libertadores em 2000, né? Se o juiz tivesse marcado o pênalti contra o Boca Juniors. Então, sempre que eu uso a palavra se, ela me dá a possibilidade de ter 2, né? Ah, se amanhã fizer sol, eu vou para a praia, se não, eu fico em casa. Olha lá, se fizer sol, é a pergunta. Possibilidade verdadeira, ir para a praia. Possibilidade falsa, assistir filme, sei lá. Tá ok? Então vamos voltar aqui para o exemplo. O usuário vai digitar a idade dele e eu vou mostrar se ele é maior ou menor de idade. Quantas variáveis eu preciso para resolver esse exercício? Essa é a pergunta que sempre você tem que fazer para você mesmo, um programador. Quantas variáveis eu vou usar para esse exercício? Uma só. Qual vai ser a variável? A idade, tá certo? Maior de idade ou menor de idade é uma mensagem. É um erro meio comum para quem está começando. Na hora que eu perguntei quantas variáveis você vai usar, é você pensar 3. Não, variável é a idade. Maior de idade ou menor de idade é uma mensagem, ok? Muito bem. Nessa linha aqui, eu tenho a biblioteca stdio.h para funcionar o printf e scanf. Então, eu coloco a biblioteca stdio, né, Standard Input Output, certo? Que é para poder funcionar o comando de saída, aqui no caso é o printf, e o comando de entrada, aqui no caso é o scanf. Muito bem. A biblioteca conio.h, ela serve para quê? Para que o get funcione. E para que o get funciona? Vamos ver se vocês lembram da aula anterior. Não tem problema, eu falo agora de novo. O get, ele vai fazer com que o programa fique aberto enquanto você não digita um número, uma tecla qualquer do teclado, tá certo? Então, enquanto você não digitar uma tecla qualquer do teclado, ele segura o programa aberto para você. É só lembrar, ó, get, em inglês, pegar, ch, caractere. Então, ele vai pegar um caractere. Muito bem. Crio a variável que eu acabei de falar. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com uma variável do tipo inteiro. Concordam? Porque idade, nunca ninguém vai digitar. Eu tenho
10 anos e meio. Só os homens, quando fazem 24, eles costumam dizer que tem 23,5, né? Mas isso é uma brincadeira. Na hora que ele vai fazer o cadastro, por mais que doa, ele coloca 24. Muito bem. Nessa linha aqui, eu peço para o usuário digitar a idade. Ele digitou a idade, eu vou guardar na variável chamada i. Então, no meu caso, eu digitei 30, o meu i vale 30. Você que está aí na sua casa tem 19, o seu i vale 19. O cliente que você fez o software tem 32, vai ficar 32. E assim vai. Muito bem, aqui foi a entrada. Como eu disse no primeiro slide dessa aula, eu vou ter uma entrada e em cima dessa entrada eu tenho uma pergunta que me direciona para um caminho verdadeiro ou para um caminho falso. Muito bem, entrada eu já tive. Qual é a pergunta? Sempre eu leio isso aqui com ponto de interrogação, faz de conta que aqui tem um ponto de interrogação, tá ok? If i é maior ou igual a 18, ou seja, quem é o i? É a idade, não é? Idade é maior ou igual a 18? Por que maior ou igual a 18? Porque é a idade que no Brasil a gente contempla a maioridade. Muito bem, reparem num detalhe importantíssimo. A linha do if não tem ponto e vírgula, perceberam? Por que a linha do if não tem ponto e vírgula? Não esqueçam, anotem isso, coloquem em tudo quanto é lugar. Linha do if, linha do else, não tem ponto e vírgula. Linha do if, linha do else, não tem ponto e vírgula. Linha do if, linha do else, não tem ponto e vírgula. Tá bom? Se alguém colocar ponto e vírgula agora na linha do if ou na linha do else, é sacanagem, né? Muito bem. O ponto e vírgula, ele determina o fim de um processo. Se eu coloco o ponto e vírgula aqui, eu estou fechando o if sem ao mesmo ter terminado. Quando que eu vou determinar o fim do if? Eu pergunto, idade é maior ou igual a 18? No meu caso eu tenho 30 anos, 30 é maior ou igual a 18? É, então ele vai mostrar maior de idade. Aí sim ele fecha o if. E consequentemente ele ignora esses caras aqui, essas duas linhas. Ok? Agora, digamos que a pessoa digitou 8. 8 é maior ou igual a 18? Não, ele ignora isso aqui e mostra menor de idade. Tá? Então, ó, lembra que eu falei? Você tem uma pergunta que te direciona para um caminho verdadeiro e para um caminho falso. Então você tem uma pergunta, a idade é maior ou igual a 18. Se for, caminho verdadeiro, ignora o caminho falso. Se não for, ignora o verdadeiro e vai para o falso. Ok? Muito bem. E detalhe, hein? Linha do if, linha do else, não tem ponto e vírgula. Tá bom, não vou falar mais. Muito bem. Aqui eu fechei esse nosso exemplo na linguagem C. Tá ok? Legal. Vamos agora para o Visual Basic. Algumas diferenças quando eu falo de estrutura de decisão do VB para o C. Na linguagem C, quando eu tenho uma linha abaixo do if, que é o que aconteceu aqui, ou uma linha abaixo do else, eu deixo do jeito que está. Se abaixo do if eu tivesse duas ou mais linhas, eu obrigatoriamente teria que colocar elas entre chave. Tá ok? Muito bem. E reparem que eu não preciso fechar o if. Por que eu não fecho o if? Porque esse ponto e vírgula é o fim do if. Esse ponto e vírgula é o fim do if. No Visual Basic, eu não tenho ponto e vírgula. Quem vai determinar o fim do if? End if. Então vocês vão perceber que no Visual Basic eu escrevo end if. Né? Eu tenho o if, que é o C, eu tenho o end if, que é o fim do C. Só um detalhe importante, esse private sub cmd calc underline click que está aparecendo aqui, seria o nome do meu botão. Tá certo? Tá até de outra cor, porque esse private sub e esse end sub, ao dar duplo clique no botão, ele automaticamente vem, né? Então, o private sub e o end sub é o início e o fim, que na linguagem C é o abre-chave, fecha-chave, tá ok? Muito bem. Nessa ideia, vocês vão perceber que, e só para finalizar essa explicação que eu estou fazendo, quando eu coloco private sub cmd calc underline click, eu estou querendo dizer que cmd calc é o nome do meu command button, tá ok? E o clique é o evento que vai acontecer, ou seja, essa programação vai acontecer quando eu clicar no botão. Não é isso? Quando você está mexendo aí, como usuário mesmo, você não clica no botão, então você está programando o evento clique do botão. Muito bem, voltando aqui, eu crio a variável como inteira, né? Então, din e as integer, ok? Então, eu estou criando, então aqui, como que eu leio isso aqui? Declare i como inteiro. Estou falando que o i vai ser o valor numérico digitado no text box chamado txtidade. E agora é praticamente igual. If i maior ou igual a 18. E aqui, para mudar um pouco, na aula de fluxo básico, eu sempre mostrei a resposta em um label. A gente colocava o nome do label,
.caption. Aqui eu dei uma mudada para vocês verem um outro conceito. Aqui eu estou usando como comando de saída o MSG Box. MSG Message. Box, caixa. Caixa de mensagem. É aquele famoso PAN do Windows. Sabe quando aparece aquelas caixinhas, que aí você aperta OK e ela sai? É esse que é o MSG Box. Então o que vai acontecer? O usuário vai digitar a idade dele, quando ele clicar no botão, ou vai aparecer um PAN maior de idade, ou vai aparecer um PAN menor de idade. Tá claro? Legal? Então olha lá, if i maior ou igual a 18, qual é a resposta verdadeira? MSG Box, maior de idade. Então PAN, maior de idade. E ignora isso aqui, fecha o if, acabou o programa. Agora, se a idade for menor ou igual a 18, ou seja, sei lá, 14, if i é maior ou igual a 18, não, eu ignoro esse MSG Box, mostro o MSG Box do menor de idade e fecho o if e, consequentemente, fecho o programa. Legal, pessoal? Vamos ver o segundo exemplo agora? Vamos. Segundo exemplo, vocês vão perceber que a estrutura é bem parecida. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer um exercício que o usuário vai digitar um número qualquer, tá ok? E eu vou mostrar se esse número é par ou se esse número é ímpar. Trouxe esse exercício para a gente discutir sobre o mod, tá ok? Mod. O mod é um operador muito interessante e muito legal. O mod ele determina o resto de uma divisão, tá certo? Então, por exemplo, o ano bissexto ele não acontece a cada 4 anos. Então, eu descubro se o ano é bissexto não usando o mod, porque se o ano for múltiplo de 4, ou seja, se ele dividido por 4 der resto 0, significa que ele é bissexto. E eu posso ir mais longe ainda, não sei se só falando vai ficar claro para vocês, mas quando a gente pensa no CPF de qualquer pessoa, todo mundo aqui com certeza já foi fazer um cadastro em algum lugar, e às vezes fica com o pé atrás de colocar o seu CPF, aí coloca um número qualquer. Quando aperta cadastrar, o que aparece? CPF inválido, não é? Ah, eu vou no Google e coloco um gerador de CPF, certo? Mas até aí não está certo. Então, por que acontece isso? O CPF ele tem 11 números. Os 2 últimos é consequência dos 9 primeiros. E para descobrir isso daí até seria legal futuramente, mas a gente faz isso em outra videoaula. Esses 2 números, para eu poder calcular, é fundamental que eu divida o número por 11 e pegue esse resto, tá ok? Mas enfim, por que eu estou falando de resto? Número par, número ímpar, o que tem a ver com resto? O que todo número par tem em comum? Todo número par dividido por 2 dá resto 0, concordam comigo? Pensa no número par aí na sua casa. Não, 3 não é par. Ah, 4, muito bem. 4 é par, divide 4 por 2. Deu resto 0? Divide 10 por 2, deu resto 0? 40 por 2, deu resto 0? Ou seja, todo número par dividido por 2 dá resto 0. Então o que eu faço? Criei uma variável chamada n para guardar um número qualquer digitado. Tem que ser do tipo inteiro, porque se eu crio do tipo float, o resto sempre vai dar 0. E aí não me interessa. Tá? Peço para o usuário digitar o número digitou o número armazenando na variável n. Aí eu pergunto, se n, na linguagem C, o símbolo que representa o mod é o símbolo de porcentagem. Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui não é porcentagem, isso aqui é mod. Como que eu leio aqui? N mod 2. Tá ok? Tanto que no Visual Basic é mod mesmo, a gente vai chegar lá. Mas na linguagem C, eu não escrevo mod. O símbolo de porcentagem significa o mod. E na linguagem C, quando eu comparo, eu uso 2 iguais. Então, quando eu quero falar assim, A igual a B, eu faço A igual a B. X é igual a 3, X é igual a 3. Coisa que na linguagem C não acontece. Na linguagem C, quando eu trabalho com igualdade, com comparação, eu uso 2 iguais. Quando é atribuição, eu uso um igual só. Então, como que eu leio essa linha aqui? Se n dividido por 2 der resto 0, se n dividido por 2 der resto 0, significa que é par. Concorda? Se não é par, o número só pode ser ímpar. Ok? Qual outra maneira que eu poderia fazer esse exercício? Do mesmo jeito que todo número par dividido por 2 dá resto 0, todo número ímpar dividido por 2 dá resto 1. Pode pensar em qualquer número ímpar. Divide ele por 2, vai dar resto 1. Ó, 13 dividido por 2 dá 6, resto 1. 15 dividido por 2 dá 7, resto 1. 9 dividido por 2 dá 4, resto 1. Então, qual outra maneira que eu poderia fazer esse exercício da mesma forma? Por sinal, a prova mais fácil de saber se, pela lógica, né, se está colando ou não é essa, porque o mesmo exercício você pode resolver de N maneiras, né?
Então aqui, se eu colocasse, por exemplo, se n mod 2 igual a 1, se eu colocasse se n mod 2 igual a 1, qual seria a resposta verdadeira para isso? Ímpar. E qual seria a resposta falsa? Par. E o programa funcionaria da mesma forma. Tá ok? Para o usuário não mudaria em nada. Agora vamos ver esse mesmo programa no Visual Basic. Esse mesmo programa no Visual Basic, criei a variável chamada n como inteira. Estou falando que esse n vai valer o valor que o usuário digitou, o valor qualquer. Aí eu falo que se n, olha só, é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que o mod no Visual Basic é mod, eu escrevo mod. Então, se n mod 2 igual a 0, eu mando uma mensagem na tela par. Se não, eu mando uma mensagem na tela ímpar. Ok? Igualzinho. O que mudou é que na linguagem C mod é porcentagem. Na linguagem C, igual para comparar, são dois iguais. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Você trabalha numa empresa XPTO com uma linguagem de programação qualquer. Você recebe uma proposta para ir para uma outra empresa com outra linguagem de programação. Se você tiver 2 semanas de treinamento, vá. Por quê? O que importa é ter a lógica. O que muda da linguagem é a sintaxe. Fazendo um exemplo bem claro, por exemplo, em português eu falo casa bonita. Não é isso? Eu falo o adjetivo depois do substantivo, não é isso? Então eu falo casa bonita, o adjetivo vem depois. No inglês, eu não falo house beautiful, eu falo beautiful house, eu falo adjetivo primeiro. Isso é uma regra da linguagem, mas se eu souber falar, eu aprendo. É a mesma coisa aqui. Nós temos aqui do lado direito uma linguagem que é a linguagem C, e aqui do lado esquerdo nós temos outra linguagem que é a linguagem Visual Basic, popularmente conhecida como VB. Ok? Tudo bem? Vamos para o terceiro e último exemplo. Esse exemplo aqui, o que eu quero fazer? O usuário vai digitar 2 números quaisquer, ok? Eu vou pegar esses 2 números e eu quero mostrar o maior desses 2 números. Então, por exemplo, o usuário digitou 5 e 7, eu quero que apareça 7 é o maior. O usuário digitou 8 e 13, eu quero que apareça 8 é o maior. Tá? Lembrando, todos esses exercícios são exercícios para a gente trabalhar conceitos de estrutura de decisão. Porém, eles são trechos de exercícios que você pode acoplar em programas grandes. Tá certo? Então, por exemplo, você quer dar um desconto maior para o aluno que está mais tempo no Instituto Monitor, para o aluno que fez mais curso no Instituto Monitor, um exemplo, tá ok? Ou outro qualquer exemplo. Muito bem. Nesse exercício eu vou trabalhar com 2 variáveis. Uma variável chamada A e uma variável chamada B. Tá? Eu estou chamando muito A e B. Poderia ter colocado V1, V2, valor 1, valor 2, N1, N2, né, de número 1, número 2. Ou mesmo valor 1 sem o espaço, tá, pessoal? Valor 2 sem o espaço funcionaria da mesma forma. Estou com o A e o B na cabeça hoje. Muito bem. Pedi para o usuário, aí criei variável A e B, então eu tenho 2 espacinhos de memória lá. Um espacinho de memória chamado A e outro espacinho de memória chamado B. Aí eu peço para o usuário digitar o valor 1. Armazeno o valor 1 no A. Esse exercício tanto faz, eu fiz com int, mas poderia ser feito com float. Não tem problema nenhum. Peço para o usuário digitar o valor 2, recebo o valor 2. Ok? Aí eu pergunto, se A é maior que B? Se A for maior que B, eu vou mostrar porcentagem D, que no caso é o A. Digamos que o usuário digitou 8 e 3. Então vai aparecer 8 é maior. Agora, digamos que ele tivesse digitado 5 e 7. A é maior que B? Não. Eu ignoraria essa linha aqui. E, olha só. Aqui está faltando um ponto e vírgula. E aqui está faltando um ponto e vírgula, hein? Tá? Está faltando um ponto e vírgula nesse printf, está faltando um ponto e vírgula nesse printf. Muito bem, voltando aqui, coloque um ponto e vírgula, coloque um ponto e vírgula. É bom que memoriza. Aqui, eu estou falando, digamos que eu digitei 5 e 7. 5 é maior que 7? Não, eu ignoro esse printf e mostro esse. Então, mostraria o B. Quem é o B? É o 7. Então, vai mostrar 7 é maior. Ok? Legal? Muito bem. Então, não esqueçam, tá? O ponto e vírgula nos 2 printf. Vamos agora para esse mesmo exercício no Visual Basic. O usuário digitou o valor A no txt_v1. Então, o usuário digitou o primeiro valor e ficou armazenado no txt_v1. Aí eu falo que o A vale o valor do txt_v1. Digitou o segundo valor no txt_v2. Então, eu falo que o B vale o valor de txt_v2. Aí eu pergunto, se
A é maior que B? Se o A for maior que B, eu vou mostrar na tela o que? MSG Box, A é maior. Na Visual Basic eu posso concatenar tanto com o símbolozinho de mais quanto com E comercial, tanto faz. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Se não, que é o else, então quer dizer, se o A não for maior que B, ele ignora o primeiro MSG Box, se não, e mostra o segundo TXT Box, né? Ele mostra aí no caso o segundo valor, ok? Finalizo o if, tá certo? E acabou o terceiro exercício, terceiro exemplo, ok? Muito obrigado. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnica Informática, das disciplinas de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2.